Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Antes de lermos a leitura, irmãos, eu quero deixar aqui uma palavra, um versículo para o nosso irmão Aurélio. Que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 15, e o versículo de número 7, que nos diz assim: Mas esforçai-vos e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa no Senhor. Amém? Quero agora convidar os irmãos para abrirmos as nossas Bíblias, mais uma vez, o livro, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 28, e o versículo de número 18. E depois vamos ler Atos capítulo 4 e o versículo 20. Mateus 18, 28 e 18 nos diz assim: E chegando-se, Jesus falou-lhe dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20 e o 21 nos diz assim: Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, mas eles ainda os ameaçaram, mas, e não achando motivo para os castigar, deixou-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Amém? Podem sentar, meus irmãos. A palavra de Deus, irmãos, nesta noite, é uma palavra inspirada ao nosso coração, que nos leva a uma reflexão e a uma certeza de que o nosso Jesus é aquele que pode fazer todas as coisas por nossas vidas. Nós olhamos nesse versículo em que nós acabamos de ler, uma declaração do Mestre aos seus discípulos. Nas suas instruções e orientações para os discípulos, porque Jesus estava preparando eles para uma grande jornada, para uma grande caminhada, para uma grande responsabilidade e para uma chamada espinhosa em sua vida. A todo tempo que nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos quando os discípulos caminhavam e andavam com Jesus, eles presenciaram o que Jesus fizera, grandes milagres. Eles aprenderam com Jesus como caminhar, como enfrentar as dificuldades. Mas a todo tempo os discípulos, eles se sentiam seguros, confiantes, porque estavam ao lado do Mestre. Mas o que motivava aos discípulos terem aquela fé, aquela confiança, era que eles viam os sinais acontecerem.
Eles viam os milagres acontecerem. Uma vez Jesus mandou os seus discípulos pregar o evangelho. E quando eles voltaram maravilhados. Porque eles colocavam a mão sobre os enfermos e eles seriam curados. Eles colocavam as mãos sobre os endemoniados e eles seriam expulsos. E eles voltaram felizes da vida. E Jesus disse: não se glorie com isto, mas fique alegre pelo seu nome está escrito no livro da vida. Mas tudo isso era um preparamento para eles, para o que eles iriam enfrentar. Jesus queria mostrar para eles que a caminhada no evangelho era espinhosa, que eles iriam andar no caminho estreito, que eles iriam entrar pela porta estreita. Jesus queria mostrar para eles o quanto eles iriam ser perseguidos pelo amor do evangelho, por pregar a palavra de Deus. Mas Jesus disse que eles seriam recompensados por sofrer, por ser perseguidos. Eles iriam ter um galardão que eles iriam receber. E Jesus, irmãos, operou tantos milagres. Jesus estava dizendo para os seus discípulos: vocês não têm que temer, porque todo poder é me dado no céu e na terra. Jesus estava passando para eles uma segurança. Jesus estava passando para eles, dizendo que os milagres que eles viam Jesus fazer, Jesus disse: vocês farão maiores milagres do que este que eu faço. Jesus estava motivando os seus discípulos a não desistir da caminhada. Porque o que Jesus queria ensinar para eles é que na hora que eles orassem, que o paralítico levantassem, isso aí era bom, era alegria. Mas Jesus estava dizendo que eles tinham que se alegrar também na perseguição. Eles tinham que se alegrar por eles serem perseguidos pelo evangelho. E a caminhada, irmãos, de um crente, a alegria dele não tem somente que ser na hora das vitórias, mas também, irmãos, na hora das perseguições. Ele não pode baixar a cabeça e achar que tudo está perdido. Porque quem está ao teu lado diz: todo poder é me dado no céu e na terra. Por isso, não é motivo de vocês desistirem. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus demonstrou o seu poder. Demonstrou o seu poder sobre os mortos, sobre os demoniados, sobre aqueles que estavam enfermos. Mas a Bíblia diz que Jesus, quando ele foi, irmãos, ressuscitar Lázaro, os discípulos, eles temeram, eles ficaram com medo de ir até Betânia. Quando o mensageiro veio trazer a notícia de que Lázaro estava enfermo, Jesus resolveu ir até a casa de Lázaro.
Mas os discípulos disseram: Senhor, os judeus queriam nos apedrejar-nos, e nós vamos voltar para lá. Mas Jesus queria ensinar a eles que esta era a chamada deles. Eles não poderiam fugir dessa responsabilidade. Jesus sabia que muitos judeus queriam apedrejá-lo. Mas Jesus disse: eu não posso fugir da minha responsabilidade. Jesus queria ensinar aos discípulos: quando vocês passarem por apertos, você não pode fugir da sua responsabilidade. Era necessário Jesus ir até lá. O seu amigo estava enfermo, mas Jesus foi lá para demonstrar o seu poder sobre a morte. E passou-se 4 dias. Jesus chega lá. Marta vai ao encontro de Jesus. E quando chega lá, Marta diz: ô Senhor, se tu chegaste antes, Lázaro está morto há 4 dias, já cheira mal. Mas Jesus, irmãos, ele veio com um objetivo, ele veio com um propósito de demonstrar o seu poder sobre a morte. Ele veio demonstrar o seu poder sobre aquilo que está morto. Para Marta, Lázaro estava morto, mas Jesus estava lhe dizendo: Marta, enxerga, porque a vida chegou hoje na tua casa. A vida chegou hoje nessa aldeia. Aquilo que está morto, Marta, mas Senhor, já cheira mal. Para Marta, Lázaro não tinha mais solução, mas Jesus estava ali para demonstrar o seu poder, que Ele pode. E os discípulos estavam preocupados com o que os judeus iriam fazer. Mas Jesus estava ali para dar resposta para eles. Que aquele que tem todo o poder, quando chega no lugar, tudo muda, tudo se transforma. Pode estar tudo de cabeça para baixo, mas quando aquele que tem o poder chegar, meu irmão, aleluia, tudo muda, tudo muda. Jesus não temeu, porque ele tinha uma chamada. E ele disse para Marta: onde puseram ele? E levaram Jesus até Lázaro. E Jesus disse para Marta: pede para que tire a pedra. E quando tiraram a pedra, para a surpresa de todos, Jesus chama Lázaro pelo nome. Lázaro, sai para fora. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Que quando nós imaginamos que aquilo que está morto ao nosso redor, em nossa volta, Jesus vai te surpreender, vai chegar na tua vida e vai dizer pelo nome: enfermidade desapareça, câncer desapareça, ai suma. Porque Ele tem autoridade para chamar pelo nome, irmão. Mas naquele dia ele disse para aquele homem que estava morto há 4 dias: Lázaro, sai para fora. Possa ser, irmãos, que muitos dos judeus que estavam ali ficaram curiosos para saber o que ia acontecer
será que Lázaro vai sair mesmo? 4 dias que ele está morto, será que ele vai sair? Mas irmãos, aquele que tem todo o poder no céu e na terra, aleluia, quando ele dar uma ordem, até o inferno obedece. E Lázaro saiu para fora, todo enrolado. A Bíblia diz que Jesus, naquele dia, ele demonstrou o seu poder aos seus discípulos, aos que estavam ali. Que não poderiam fugir das suas responsabilidades. Porque quando Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. E os discípulos saíram para pregar o evangelho. Mas você sabe o que a Bíblia diz, irmãos? Quando Marcos registra isso, a Bíblia diz que eles saíram para pregar o evangelho. E a Bíblia diz que Deus cooperavam com ele na pregação do evangelho. Sabe por quê? Porque Deus te deu autoridade para pregar o evangelho. A autoridade de Deus está sobre a tua vida através desta palavra. Desta palavra. Isso é tão certo que a autoridade de Deus está sobre a tua vida, que quando nós olhamos para Ezequiel, quando estava no vale, o que Deus disse para ele? Profetiza sobre esses ossos. Ou seja, Deus estava dizendo para Ezequiel, a autoridade também está contigo. A autoridade está na tua vida. Irmãos, e Jesus queria passar isto para os discípulos. A autoridade de Deus está sobre a tua vida. Irmãos, eu estou cansado de falar que nós temos aprendido aqui, sexta-feira nós tocamos sobre isto, que nós temos que ser provocadores de milagres. Provocadores de milagre. E às vezes nós esperamos a visita do pastor, a visita de um presbítero, de um diácono, de uma irmã do círculo de oração, para que na nossa casa venha acontecer algo. Enquanto Deus quer que você, dentro da sua casa, seja um provocador de milagre. Porque a autoridade que Deus te deu, irmãos, tem que ser exercida. Tem que ser exercida. E a Bíblia diz, irmãos, lá em Atos, que Pedro e João, eles subiram ao templo para orar, na hora 9. E quando a Bíblia registra que um homem paralítico, este homem era trazido todos os dias à porta do templo. E aquele homem ficava ali pedindo esmola todos os dias, aos que entravam, aquela reunião. Mas esses homens de Deus, quando eles foram ao templo orar,
ao templo orar. Quando aquele homem se dirigiu para ele, pedindo algo, pedindo uma esmola, Pedro, ele lembrou de que quando Jesus disse, sobre vós está a minha autoridade para pisar serpente e escorpiões. Se comer de alguma coisa imortífera, nada te fará mal. A autoridade está sobre a tua vida. E quando aquele homem pediu, Pedro olhou para ele e disse, olha, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Imaginamos aquela cena, irmãos, daquele homem dizendo, como é que é? É isso mesmo, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. O que eu tenho, eu te dou. Ele aprendeu, porque Jesus disse, o que eu tenho, eu vou te dar, Pedro. O que eu tenho, eu vou te dar, João. O que eu tenho, eu vou te dar. A autoridade. Imagina aquele homem levantando, irmãos, colocando-se de pé. Imagina a cena, aquele homem entrando dentro do templo, andando, saltando de alegria, glorificando ao Senhor, pelo milagre não esperado. E muitos que estavam ali, dentro do templo, eles se admiravam, eles glorificavam a Deus, porque eles viam que aquele homem era aquele que era trazido todos os dias, estar ali na porta do templo. Mas naquele dia, a história daquele homem mudou. Aqueles que estavam dentro do templo, agora eles iriam sair, dizendo, hoje Deus fez milagre no templo. Hoje Deus fez milagre acontecer. E você sabe, o milagre daquele homem se espalhou. Se espalhou. E por causa daquele milagre, eles foram perseguidos. Colocaram eles numa prisão. Mas eles não prenderam ele por muito tempo, porque eles não tinham motivos para prendê-lo. Não tinha como acusá-lo, porque era notório a presença de todos. O que aconteceu, era notório que aquele homem, ele era paralítico, e que realmente Deus fez um milagre. Mas aqueles sacerdotes, eles queriam que Pedro e João não anunciassem mais o evangelho, não falassem mais no nome de Cristo. Mas eles permaneceram na sua posição, irmãos. Quando eles dizem, fizeste bem, falaste bem. Mas nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido da parte de Deus. O que é que você tem visto? O que é que nós temos visto da parte de Deus? Hoje, irmãos, muitas das vezes nós só enxergamos lutas. Lutas. Às vezes você encontra um irmão e você pergunta a ele, como é que você vai, meu irmão?
Eu estou passando por uma prova. Eu estou passando por uma luta. Mas quando você, irmãos, encontra um crente, que você diz, como é que você vai, meu irmão? E que ele diz para você, irmãos, eu estou uma bênção. Na casa de Deus eu estou uma bênção. O milagre, ele só acontece quando nós somos provocadores dele. Se você disser que na sua casa está ruim, vai estar ruim. Se você disser que no seu trabalho está ruim, vai estar ruim. Porque é isto que nós estamos profetizando. É isso que nós estamos profetizando. Lembra daquela mulher que foi ao encontro do profeta? E que quando o servo e Eliseu perguntou para ela, pergunta a ela como é que vai o filho dela, pergunta como é que vai a casa dela, pergunta como é que vai o marido dela. E o servo diz, como é que vai o teu marido? Está bem. A tua casa está bem? Está bem. O teu filho está bem? Está bem. E o filho morto. O filho morto, mas ela disse, meu filho está bem. Ela acreditou que aquele homem de Deus, ele iria orar, e Deus ia fazer algo pelo seu filho. Nós temos que ser, irmãos, este provocador de milagre. A Bíblia diz que em Cafarnaum, aquele centurião, irmãos, que ele foi ao encontro de Jesus, o seu servo estava enfermo. E quando ele encontrou Jesus, Jesus disse, eu vou à tua casa. Eu vou à tua casa e vou dar saúde para ele. E aquele homem disse, não, Senhor, eu sou homem de autoridade. Se eu digo a um servo meu, vai, ele vai. Se eu digo, vem, ele vem. Também eu sou um homem de autoridade. Mas eu só quero uma coisa tua. Diga somente uma palavra, que o meu servo ele será curado. Ele estava ali, crendo que a sua casa seria restaurada, somente pela palavra do Mestre, somente por aquele que tem o poder nos céus e na terra. Jesus olha para ele, olha para os discípulos e disse, nem em Israel eu vi tanta fé como eu vi neste homem. Jesus, quando ele ouviu, não, o Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre de, não vá na minha casa, esteja debaixo do meu teto. Mas o que Jesus olhou para ele, foi a fé daquele homem, a crença dele, no que ele creu, no que ele acreditou, que Jesus podia mudar a história do seu servo. Irmãos, quando nós cremos, quando nós acreditamos, tudo muda. A nossa história muda. Possa ser, irmãos, que esteja anos e anos, 2, 3 anos, 4 anos, não sei. Mas eu quero te dizer uma coisa, que ainda o poder de Deus permanece na tua vida. Ainda o Senhor está dizendo para ti, eu tenho o poder. Eu tenho o poder. Mas Jesus queria demonstrar isso para os discípulos. Nós lembramos, irmãos, quando Jesus estava no mar, que o mar levantou, o vento soprou, e os discípulos ficaram com medo. Senhor, nós vamos perecer. Mas você sabe,
Jesus usa o seu poder, a autoridade sobre o mar, e o mar se acalma. Usa o seu poder de autoridade sobre o vento se acalma. Mas sabe o que os discípulos olham e dizem assim: quem é este homem que até o mar e o vento lhe obedecem? Os discípulos andavam com Jesus, viviam com Jesus, caminhavam com Jesus. Mas naquele dia ele disse: quem é este homem que até o mar e o vento lhe obedecem? Jesus queria dizer para ele: irmãos, este homem é aquele que tem o poder nos céus e na terra. E pode mudar a história. E Jesus quer mudar a tua história hoje. Jesus quer mudar a tua história hoje. Não podemos ficar, irmãos, duvidando do poder de Deus na nossa vida. Sabe por quê? Porque nós temos uma chamada. Irmãos, Jesus está próximo a voltar. O arrebatamento da igreja está para acontecer. O mundo hoje, irmãos, nós olhamos, a cada dia piora. Muitas pessoas acreditam em governos, em homens, deposita a sua confiança. Mas nós lemos a palavra, nós sabemos tudo o que está acontecendo e o que está prestes a acontecer. Por isso que a palavra de Paulo diz, lá em Romanos, que nada, irmãos, pode nos separar do amor de Cristo. Nem a morte, nem os anjos, nem os principados, potestade, fome, nudez, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nem a tribulação, nada pode te tirar da presença de Deus. O mundo pode estar virando de cabeça para baixo, mas você tem que confiar na palavra do Senhor. Eu estava assistindo o culto ao vivo transmitido lá da Paraíba, segunda-feira, e um colega nosso lá, Lindeberg, ele é missionário da Bolívia, e ele estava já aqui há uns 2 anos, e hoje ele está voltando para a Bolívia, e nós sabemos o que está acontecendo naquele lugar, o que está prestes a acontecer. E ele poderia dizer para o pastor: não, pastor, não vou não. Mas ele sabe da sua chamada. Ele não fugiu da sua responsabilidade. Quando o pastor disse: você vai para a Bolívia, ele disse: estou aqui, eis-me aqui, Senhor. Envia-me. Não deixe, meus irmãos, que nada te separe deste amor. Nada venha te separar da chamada de Deus na sua vida. Passe o que passar, venha o que vier, mas acredite que quem te chamou foi o Senhor. Quem disse, quem te escolheu, foi quem? Foi Deus. Por isso, a Bíblia diz, irmãos, que muitos dos profetas padeceram perseguições, calúnias, mas eles, em momentos, eles poderiam até querer desistir, mas o Senhor dizia: tu foi chamado, tu foi escolhido como profeta, como homem de Deus, como mulher de Deus, para anunciar o Evangelho, para estar de pé, pregando a palavra do Senhor.
A nossa chamada, irmãos, ela tem que ser honrada na presença do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que Paulo, ele padeceu, ele sofreu pelo amor ao Evangelho. Mas uma coisa linda que Paulo diz, irmãos, ele diz: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Chega um momento em que Paulo diz que a coroa da justiça lhe é guardada, para que ele receba naquele dia. Mas ele diz: não somente para mim, mas para todos aqueles que permanecerem na presença do Senhor. Não deixe que uma cara feia, alguém pisou no teu pé, você ouviu uma palavra e você queira sair da presença de Deus. Honre a sua chamada. Deus te chamou para você estar na sua presença lhe adorando. Deus lhe chamou para você estar na sua presença lhe glorificando. Deus te chamou para que você esteja de pé, para ajudar aqueles que estão querendo desistir desta caminhada. Eu quero te dizer, meu irmão, que você tem a marca de Cristo na sua vida. Você tem uma chamada especial. Não desista daquilo que Deus colocou para que você venha fazer. Alguém pode dizer para você que você não é especial, que você não tem valor. Mas eu quero te dizer que o Espírito Santo diz para você: você tem um valor. Você é especial. Você é importante para Ele. Na tua casa você pode ser desprezado. Na tua casa ninguém pode dar valor para você. Mas o Espírito Santo está ao teu lado dizendo: eu estou contigo. Eu estou contigo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que pega na tua mão e diz: eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Porque é uma cidade, irmão, preparada para nós. Jesus, quando ele conversava com os seus discípulos, ele disse: eu irei para o Pai, preparar-vos um lugar. Mas eu vou voltar e vou levar todos vocês para onde eu estiver. Estejais vós também. Irmãos, nós temos uma cidade preparada. Eu acredito, eu creio que Jesus está bem pertinho de voltar. Ele vai voltar. E Ele quer que esta igreja esteja com a sua fé acesa, esteja com a sua esperança ativa, esteja preparada para o soar da trombeta. Deus quer esta igreja de pé, irmãos. Deus quer esta igreja marchando e dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Mas para isso, irmãos, nós temos que lutar. Lute como um soldado, porque nós estamos numa batalha, estamos numa guerra. Mas eu quero te dizer que aquele que te alistou, Ele é fiel para te dar estratégia para que você vença nesta peleja, nesta batalha. Nesta peleja, irmãos, nesta batalha, Deus, Ele te dá estratégias. Porque jamais Deus vai deixar o soldado despreparado. Nós temos que acreditar nisto.
Nós temos que crer nisto. E nós vamos ver, irmãos, o milagre de Deus acontecer na nossa vida. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos neste momento, irmãos, orar ao Senhor. E nesta oração, nós vamos estar orando pelos irmãos que estão ali na Bolívia, irmãos. Porque a gente fica aqui, a gente não está vendo a situação. A gente só ouve. Mas a gente, irmãos, temos que dobrar os nossos joelhos. Porque eles estão lá, lutando para que o Evangelho seja pregado. Porque eles reconhecem a sua chamada. Agora imagine, eles estão lá, e eles não desistem. Outros estão indo. Isso é fé. Isso é amor pelo Evangelho. Mas antes eu quero perguntar se alguém nesta noite quer aceitar a Cristo como seu Salvador. Alguém quer tomar a decisão de nesta noite aceitar a Jesus como seu Salvador. Porque Ele tem uma chamada na sua vida. Ele te escolhe nesta noite, irmãos. Tem uma vida vindo aqui, irmãos. Aleluia. Ele te chama nesta noite. Ninguém aqui força ninguém a aceitar a Jesus. Porque quem convence é o Espírito Santo. Eu só quero te dizer que Deus tem uma chamada especial na tua vida. Deus te escolhe nesta noite. Deus te chama nesta noite para tomar esta decisão. Amém? Se não tem mais ninguém, vamos orar por esse Senhor. Vamos orar pelo nosso irmão Agenor, que nesta noite está se decidindo aceitar a Jesus. Irmãos, estenda suas mãos para a vida do Agenor, porque a Bíblia diz, irmãos, que a festa no céu por um pecador que se arrepende. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, meu Deus, eu quero colocar nas tuas mãos, Senhor, a vida do Agenor. Ó Deus, que nesta noite tomar essa decisão, Senhor, importante na sua vida, de te aceitar como Salvador. Ó Deus, eu te peço, Senhor, entra na casa do Agenor, Senhor, entra na vida dele, Senhor, que tu possa transformar a vida dele, Senhor, que a partir de hoje a vida do Agenor não venha a ser a mesma, Senhor, que quando ele entrar dentro do seu lar, que os seus familiares olharem para ele, Senhor, que veja a unção e a presença do teu Espírito, Senhor, que veja uma diferença na vida dele, Senhor, marque a vida do Agenor, Pai, ó Deus querido, porque ele é especial para ti, meu Deus, ele é uma pedra rara nas tuas mãos, Senhor, por isso, meu Deus, prepara ele, Senhor, escreve o nome dele no livro da vida, Senhor, e prepara ele, Senhor, para um dia se encontrar contigo. Ó Deus, eu quero neste momento, Pai, também apresentar a Ti, ó Deus, a vida dos nossos irmãos e missionários que estão ali na Bolívia. Senhor, que Tu possas ter misericórdia, Senhor. Meu Deus, que Tu possas, Senhor, dar força para aqueles homens. Senhor, que Tu venha, meu Pai, ó Deus querido, está ali, ó Pai, ajudando os Teus filhos a vencer esta batalha, meu Deus. Toma o Lindeberg nas Tuas mãos, Senhor. Senhor, que hoje está partindo para aquele lugar. Senhor, que Tu possa ser com ele, meu Deus. Senhor, que Tu possa ajudá-lo.
Ó Pai, eu te peço pela tua igreja, nos prepara para a tua vinda. Prepare a tua igreja, meu Deus, para o dia do arrebatamento. Senhor, que nós possamos, ó Pai, estar com esta fé acesa. Senhor, com esta esperança, com esta alegria. Senhor, que tu irás voltar. Ó Deus, antes de terminar esta oração, Senhor, eu quero te pedir pela essa comunidade da Rocinha. Meu Deus, toma este lugar nas tuas mãos, Senhor. Senhor, há um clamor sendo levantado neste lugar, em prol, Pai, desta comunidade. Ó Deus querido, que não haja derramamento de sangue neste lugar, Senhor. Meu Deus, que tu possa enviar os teus anjos, Senhor, repreendendo toda a fúria do adversário. Ó Deus querido, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.